Fala pessoal, mitos e verdades em ecocardiografia para a ECOP. Me convidaram para falar desse tema aí e a gente vai abordar um assunto muito atual, né? Na medicina esportiva, na ecocardiografia para quem faz os atletas, né? Então a gente tem a seguinte situação: o paciente ou o esportista que vem ser avaliado, ele faz uso de esteroides anabolizantes e ele treina musculação. Só que ele treina num volume, numa intensidade normal. Ele busca uma condição estética e ele faz a dieta dele, faz o treinamento, enfim. Mas nada num nível alto, certo? E você vai analisar esse coração, teoricamente de um praticante de musculação, e ele tem uma hipertrofia concêntrica com um padrão de textura do miocárdio que não é um padrão convencional, e se causa uma dúvida ali, gera um processo de dúvida, porque você não sabe, quando o médico que está avaliando não é tão experiente, se esse tipo de alteração, esse tipo de adaptação é por conta do treinamento físico ou não, né? Ou pode ser por conta do uso de hormônio. Então vamos lá, alguns pontos. Treinamento físico de força para gerar adaptação concêntrica tem que ser um treinamento extremamente alto de intensidade e volume. Não é porque eu vou na academia 4 vezes por semana que eu vou ter uma adaptação concêntrica, certo? Outro ponto, né, que a gente tem que avaliar. Esse indivíduo que faz o uso do hormônio esteroide, como é que está a função sistólica dele e a função diastólica? Geralmente o indivíduo que faz atividade física, no eco bidimensional, ele não vai ter alterações sistólicas e diastólicas a uma primeira análise, a não ser que eu tenha uma disfunção muito significativa desse músculo cardíaco. Então aí se tornaria fácil, mas a gente está falando aqui de condições de detalhe e condições iniciais. Quando eu estou avaliando esse coração, alguns detalhes me chamam a atenção. A textura miocárdica, um padrão de hiperrefringência que pode acontecer nesse usuário de hormônio, que não é o comum do esportista sem uso de medicação. Além disso, é a necessidade, nesse caso, por eu ter uma função sistólica e uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo e uma função diastólica dentro dos parâmetros de normalidade para a ecocardiografia bidimensional, de se utilizar técnicas avançadas na avaliação desse ventrículo esquerdo. Por que eu falo isso? Porque eu preciso definir se existe alguma disfunção subclínica desse VA. Se ela não está demonstrada para mim. Então a gente vai conseguir separar muito bem o patológico do fisiológico quando a gente usa a técnica do strain, principalmente, e as derivadas dela, como o trabalho miocárdico. Mas fica a dica, não é porque eu treino musculação que eu vou ter uma hipertrofia concêntrica. E não é porque a gente está tratando ou avaliando um indivíduo que pratica uma modalidade esportiva que ele tem que ter um coração e uma adaptação do coração de atleta. Ele tem que merecer essa adaptação. E isso é importante a gente ter em mente, porque você só merece a adaptação quando você tem um volume e intensidade de treinamento condizente para aquele processo. Beleza?